Olá pessoal, vamos falar nesse vídeo sobre o livro Um Convite à Matemática, um livro da SBM. É um livro que eu recomendo, que fala sobre lógica matemática, e ele convida você a conhecer a matemática, ter uma visão estrutural, uma visão geral da matemática. E ele nos ajuda muito a entender essa estrutura matemática, né? Ou seja, desde as notações até as demonstrações, né? Então, basicamente, ele começa falando sobre notações matemáticas, sobre a importância delas e como elas surgiram. Cita o símbolo do número de Euler, o símbolo do número π, e de como os matemáticos foram inserindo símbolos até culminar nesses que a gente usa até hoje, né? O símbolo do zero. No capítulo 2 ele parte para falar sobre lógica, sobre o quantificador universal, quantificador existencial, sobre conectivos e de como isso nos ajuda a escrever proposições e a unir proposições lógicas, né, matemáticas. Então ele fala sobre o que é uma proposição. Se você não conhece, né, uma proposição é uma frase. Então fala sobre essa frase, né, que é uma declaração, uma oração, e que obedece dois princípios: o princípio do terceiro excluído, né, ou seja, a proposição só pode ser verdadeira ou pode ser falsa, né, não existe outra alternativa, outra escolha, outra opção, né. Então a proposição obedece esse princípio. O outro princípio fala do princípio da não contradição, ou seja, uma proposição só pode ser verdadeira ou falsa, não as duas ao mesmo tempo, uma ou outra, né, separadamente. E as tabelas verdades. As tabelas verdades fazem parte da lógica matemática, né? As tabelas verdades nos ajudam a chegar a certas conclusões, né? A provar equivalências entre duas proposições, por exemplo, entre duas afirmações declarativas, né, que obedece a esses dois princípios que eu falei anteriormente. Também fala sobre o que é a ida e a volta numa proposição, né? Então tem proposições que funcionam somente a ida. Então, do jeito que ela está, você prova ela matematicamente que ela é verdadeira ou então que ela é falsa, né? E a volta não funciona. Já outras, a volta funciona. Então, quando você inverte a frase continua verdadeira, né? Se ela for verdadeira no sentido e você inverter e for verdadeira no outro sentido, através disso nós obtemos uma equivalência. Então a volta chama-se recíproca, né? Recíproca de uma proposição. Ele fala também sobre contraexemplos. O que é um contraexemplo, né? Um contraexemplo é o principal método para você provar que uma proposição é falsa, né? Você não usa ele para provar que uma proposição é verdadeira, mas sim que ela é falsa. Então isso se chama contraexemplo. Você dá um contraexemplo e isso já é suficiente para provar a falsidade daquela afirmação, né? Daquela declaração. Já do meio para o final, na segunda parte do livro, ele vai falar sobre teoremas. Então ele dedica 2 capítulos sobre teoremas e ele vai nos ensinando o que é um teorema. Então o teorema, ele vai dizer que é uma proposição que já foi provada, né? Foi provado que ela é verdadeira. E ele também fala sobre a generalização de um teorema, né? Que ele funciona no geral, né? Por exemplo, você tem a reta real e você tem um teorema lá. Então você pode provar para todo o Rn, ou seja, todo o cartesiano da reta com a reta para todo o n, né? Na dimensão n. Então você está generalizando o teorema, né, para todo o Rn. Ele fala também sobre conjecturas, né? Conjecturas são afirmações, proposições que estão em aberto, ou seja, que elas ainda não foram provadas. Sendo assim, elas não são teoremas, porque teoremas são proposições já provadas, né? Já declaradas verdadeiras, já demonstradas. E tem essas proposições, e um exemplo dela
delas é a conjectura de Goldenberg, que fala sobre os números primos, né? Essa conjectura diz que eu posso pegar qualquer número natural e ele é a soma de dois números primos antes dele. Ou seja, se você pegar, por exemplo, o número 10 é a soma de dois primos, o 3 e o 7, né? Se você pegar o número 15, é a soma de dois primos, o 13 com o 2. Então, será que isso funciona para todos os números naturais? Isso ainda não foi provado, está em aberto. Então, isso é uma conjectura. Ainda não é um teorema. Então, em seguida ele fala sobre definições. Então, o que é uma definição, né? E como escrevê-la? Ele explica, o autor explica sobre as definições e de como você escrever da melhor forma, né? As definições nos ajudam a resumir um objeto matemático, né? O que é um triângulo, né? O que é um quadrado. Isso, a resposta disso é uma definição do objeto matemático, do objeto geométrico, nesse caso, que nós temos na geometria. E já para o final do livro ele vai falar sobre as técnicas de demonstração, né? Ele fala da demonstração direta, da demonstração indireta, sobre a contrapositiva, sobre a demonstração por absurdo e vai dando dicas, né, de como a gente deve começar a investigar uma proposição a fim de chegar na demonstração. Então é um bom livro que nos fala sobre matemática, que nos dá uma visão geral sobre matemática, né? Desde as notações até as demonstrações, as técnicas de demonstrações que nos ajudam a provar resultados matemáticos, né? Até importantes. Então é disso que os matemáticos se dedicam, em demonstrar proposições, né? E para isso eles utilizam já resultados, já teoremas que já foram provados, utilizam as definições ou criam outros objetos, né? Definem outros objetos a fim de que a matemática seja mais manuseável na sua escrita. Então, o Convite Matemático é um livro que você deve ter na sua estante de livros, né? Na sua coleção, que ele fala sobre lógica e também sobre demonstrações, né? E isso nos ajuda a pensar matematicamente, a pensar como um matemático, né? Então é isso, pessoal, que Deus abençoe e até a próxima.